O irmão fez aquilo lá. Pode, pastor? Pode aquilo? Não pode aquilo, né, pastor? Então nós vamos trabalhar, vamos conversar um pouquinho a respeito do pode ou não pode. Quem acompanha aí o futebol, talvez a Copa do Mundo, pode lembrar uma famosa frase. Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Arnaldo? E o Arnaldo, como grande juiz, sábio da lei, entendido, ele tem também uma frase muito famosa. Ele diz: a regra é clara. Então, isso ele está aí. As pessoas querem saber se pode ou se não pode. Querem saber o que diz a regra. Nós também vemos como sinal de espiritualidade, muitas vezes, essa questão. Nós procuramos os líderes, os pastores, para perguntar: olha, mas pode fazer isso? E nós esperamos que eles nos respondam: olha, isso não pode. Ou, não, isso se for dessa forma, pode. Nós temos essa ideia de espiritualidade. E achamos que as pessoas que sabem responder isso são mais espirituais. Mas, meu irmão, o pode e não pode, ele faz parte de um sistema religioso, da religiosidade que existe dentro do ser humano. Toda religião, você vai perceber que ela trabalha com aquilo que se pode e aquilo que não se pode fazer. Não entenda algo religioso como algo bom. Nesse sentido, não estou falando como algo bom, estou falando como algo ruim. Por exemplo, nós vemos a minha religião não permite que eu faça isso. Ou seja, devido à minha religião, eu não posso fazer tal coisa. Eu percebo também que existem alguns ministérios, algumas igrejas que o fato de não poder muitas coisas, eles colocam isso como um sinal de uma grande espiritualidade, uma espiritualidade maior. Um dia, conversando com um irmão de outro ministério, ele falou assim: mas lá, vocês podem fazer tal coisa? Sim, lá nós fazemos. Jogamos bola, assistimos TV. Não, lá nós não podemos. Lá o caminho é mais estreito. Lá é de acordo com a Bíblia. Lá é mais difícil mesmo. Então eles têm, não, se não pode muita coisa, pô, então é bom. Como é que é aquela igreja lá? Ela pode muita coisa? Não, lá pode muita coisa. Ah, não, lá então é meio fraquinho. Como que é a doutrina? Ah, lá não pode muito. Ah, então lá é bom. É difícil, é complicado de caminhar lá. Não, lá então é bom, lá é espiritual. Lá é forte. E muitas vezes nós temos a nossa mente nesse mesmo pensamento. Nessa mesma linha. Muitas pessoas, elas não conseguem compreender o cristianismo sem o sistema religioso do pode ou não pode. Para ele, tudo o que envolve em relação ao cristianismo, ou eu tenho que parar de fazer algumas coisas, eu tenho que falar para pessoas pararem de fazerem coisas, e eu tenho que começar a fazer outras coisas. Eu posso e não posso, e eu devo fazer, e eu tenho que fazer, e assim por diante. Então as pessoas, muitas delas, ao invés delas se tornarem cristãs, assim como Cristo foi, seguindo o evangelho puro e simples que o Senhor nos ensina, que os apóstolos pregaram e ensinaram, as pessoas, elas se envolvem em pode e não pode, sem tamanho, e algo que nós chamamos de religiosidade. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso no decorrer do tempo, desse sermão. Mas antes de continuarmos, é importante nós trabalharmos essa questão do eu posso, ou do eu não posso, entendermos essa palavra. Eu consigo dividir essa palavra no português em 3 categorias. Primeiro, eu posso no sentido de eu tenho liberdade para fazer. Eu posso fazer, eu tenho liberdade para.
Ou eu não posso, eu não tenho liberdade para. Eu posso no sentido de eu consigo. A Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo eu consigo todas as coisas. Então, nessa perspectiva que ela fala, o eu posso. Então, eu posso no eu consigo, no eu sou capaz, no eu tenho força para fazer. E existe um terceiro eu posso, que é eu devo, ou eu não devo. Assumindo a posição de princípios que delimitam as minhas atitudes. Por que você não faz isso? Porque eu não devo fazer. Eu tenho critérios, eu tenho princípios que eles impedem com que eu faça determinadas coisas. Então vamos dividir essa palavra eu posso em 3. Agora no início nós não vamos usar muito, mais à frente você vai entender que existem essas 3 conotações, esses 3 entendimentos a respeito do eu posso ou do eu não posso. Ok? Vamos trabalhar o seguinte: como superar este sistema religioso do posso e não posso e viver o cristianismo que o Senhor nos ensina, sem a prisão da religiosidade. Como superar isso? Como vencer isso? Como caminhar um cristianismo sem condenação, sem pressão e sem peso? Muitas pessoas, às vezes, nós conversamos, depois que eu me converti, ficou tudo tão difícil, tudo tão pesado, é tão complicado, porque ela está vivendo um cristianismo que não é o cristianismo que a palavra do Senhor nos ensina. Está vivendo um Cristo diferente do Cristo pregado nas Escrituras. E o primeiro pensamento que eu gostaria de ter com vocês, sobre como viver o cristianismo verdadeiro e superar o sistema religioso é: ouça o Espírito Santo. Posso ou não posso? Primeira resposta: ouça o Espírito Santo. Amém? Então, para guardar bem, diga assim: eu preciso ouvir o Espírito Santo. Amém. Aqui nesse texto de Mateus, no capítulo 15, nós percebemos que os fariseus e escribas, eles perguntaram para Jesus o porquê que os discípulos não lavavam as mãos para se alimentar, sendo que fazia parte da tradição que isso acontecesse. E Jesus lhe disse o seguinte: que vocês vão contra o mandamento, a lei do Senhor, devido à tradição que vocês têm. Ou seja, existe um critério no coração humano, que é de certo e errado, que ele vem primeiro com a tradição, e ele vem também com a lei e a tradição. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Existem muitas coisas que nós achamos que são erradas, que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. E era isso que Jesus estava dizendo. Existem coisas que vocês dizem que são certas, que vão contra a palavra. E existem coisas que vocês dizem que são erradas, por causa da tradição que surgiu durante o tempo, e que são certas diante da palavra do Senhor. Então vocês precisam, primeiro, olhar para a palavra, olhar para as Escrituras. Só que Jesus, ele estava em um tempo ali, onde a antiga aliança estava operando, não a nova, a antiga. O Espírito Santo, ele ainda não tinha descido, o dia de Pentecostes ainda não tinha acontecido, e as pessoas, elas não tinham essa experiência com o Espírito Santo. Então Jesus, ele estava tratando um povo na antiga aliança, e a primeira coisa que ele diz é o seguinte: vocês fazem com que a tradição que existe, ela venha invalidar a lei de Deus. Porém, lá no capítulo de João 16, capítulo 16 do livro de João, no versículo 13, vou contar aqui com o apoio da mídia, você não precisa ficar lendo sempre. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará
as coisas vindouras. O Espírito da verdade, quem guiará você? A Bíblia está falando, Ele vos guiará. Ele vos guiará. Quando nós ouvimos o Espírito, nós podemos ter a direção dele para que ele nos guie. Romanos, no capítulo 8, no versículo 2, ele diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A nossa nova aliança, a aliança que a igreja tem com Cristo, ela traz uma diretriz para nós caminharmos, que é o Espírito. O Espírito. Pode ou não pode? Opa, vamos ouvir quem? O Espírito, porque é Ele quem nos guiará em toda a verdade. E a lei do Antigo Testamento, a lei da Antiga Aliança, ela foi substituída por esta lei do Espírito que habita em nós. Amém por isso? Aleluia. Meu irmão, você tem em você, habitando dentro de você, no teu coração, aquele que te guia, aquele que fala para você o caminho que você deve seguir. Aleluia! Amém? Tremendo. Vamos abrir, você não precisa abrir, desculpa, eu estou passando uns textos para... Já passei para o pessoal da mídia, para nós caminharmos um pouquinho mais rápido, e no Salmo 78, no versículo 10, ele diz assim: eles não guardaram o pacto de Deus e recusaram andar na sua lei. Então, antigamente, as pessoas elas tinham que andar na lei. Como que se anda na lei? Ele precisava criteriosamente observá-la, ouvi-la, entendê-la e praticá-la. Então, cada passo que ele desse no dia, ele precisava dar na lei, ouvindo a lei, entendendo a lei, para ele não errar. Era dessa forma que se caminhava antes. Era dessa maneira, era desse jeito. Será que eu posso fazer isso? Ele perguntava para a lei. Será que eu posso fazer aquilo? Ele perguntava para a lei. Será que isso está errado? Perguntava para a lei. Ele olhava um irmãozinho fazendo alguma coisa, ele dizia, ele está errado. Ele perguntava para a lei. Era dessa forma que se caminhava. Porém nós hoje em Gálatas 5, no capítulo 5, no versículo 25, diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Agora, meu irmão, você não precisa mais andar pela lei. Por quem que você anda? Pelo Espírito. Como que funciona isso? Espírito Santo, fala comigo. Existe aquilo que está acontecendo ali, Espírito Santo, fala comigo. Qual é o melhor caminho a se andar? Qual é a melhor forma a se fazer? Qual é a melhor direção a se tomar? O Espírito Santo que habita em você pode falar com você. Aleluia. Mas se o Espírito Santo falou algo nada a ver para mim, às vezes ele pode falar loucuras que vêm de Deus. Às vezes ele pode falar algo que deixa você, calma aí. Mas se ele falou algo que sai fora daquilo que nós chamamos dos frutos do Espírito, daí não é ele que está falando. Não é ele que está falando. Ele fala que os frutos do Espírito são, isso, Gálatas 5, 22, diz, os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Amém? Então, o Espírito Santo ele vai fluir em você dessa maneira. Também uma coisa que nós, ao ouvirmos o Espírito Santo, precisamos deixar de lado é o sistema religioso. Nós precisamos abandonar essa ideia, esses critérios que eram antigos do certo e do errado. E precisamos ouvir o Espírito. Até mesmo eu diria que para ouvirmos o Espírito, nós antes precisamos abandonar. Olha o que diz em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 20 até o 23. Diz assim: se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo. O que são os rudimentos do mundo? Os princípios que regem o mundo, as leis que regem o mundo. Por que vos sujeitais... Desculpa, volta lá. Voltam. Aí. Por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesseis no mundo? Próximo. Tais como, não toques, não proves, não manuseis. Mais um. As quais coisas todas hão de perecer pelo uso,
segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Por que ainda você vive uma religião do pode ou não pode? Se você já morreu com Cristo, se você já morreu para o antigo, o porquê que você vive ainda a religião do pode e não pode? Faça isso e não faça aquilo. Romanos 14, versículo 1, ele diz assim: ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos. Versão estranha. Próximo. Um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come só legumes. Quem come, não despreze a quem não come, e quem não come, não julgue a quem come, pois Deus o acolheu. Aqui Paulo ele está ensinando as pessoas a viverem e a compreenderem a situação da igreja dentro dos critérios do pode e não pode. Ele diz assim: se você entende que não tem problema comer daquela carne sacrificada, que era essa a questão, então coma. Agora, se você entende que tem problema comer, então não coma. É simples assim. Não haja fora da tua fé. Porém, Paulo, ele deixa ressaltar uma coisa. Nesse texto, você pode ler ele em casa, você pode trabalhar lá, todo o capítulo 14. Ele diz o seguinte: aquele que só come legumes, ou seja, aquele que não pode nada, não pode porque é errado, não pode porque é pecado, não pode porque não pode, porque não pode, ele chama de fraco na fé. Ou seja, quando nós assumimos o sistema religioso do pode e não pode, nós nos tornamos fracos na fé. Nós somos fracos na fé. Ao fraco, que só come legume, acolhei-o. Mesmo assim, Paulo fala assim, trate com respeito ele, respeite. Não tem problema que ele, não é de uma hora para outra que ele vai deixar de fazer isso, mas Paulo não deixa a sua opinião passar batida. Ele é fraco na fé. Irmão, se você se escandaliza com muita coisa, né, tem aqueles que se escandalizam com tudo, né? O irmão tropeçou mais ou menos, ai, irmão, por favor, e tá tocando lá em cima ainda, o negócio tá louco, irmão, às vezes você se escandaliza com tudo. Cuidado com o critério que você usa. Ouça o Espírito. Ouça o Espírito. Ouça o Espírito. Caminhe no Espírito, ande no Espírito, e de forma alguma vos satisfareis os desejos da carne, diz Gálatas 5,16. Sendo que o fruto do Espírito, ele é o amor. Se você caminhar no Espírito, meu irmão, você vai ter um cristianismo poderoso, tremendo. Vai ter um cristianismo que vai fluir em Deus. Você vai voar em Deus, amém? Nós vamos voar em Deus. É o Espírito Santo que nos conduz. Ele é o vento que sopra e que nos leva. Ele é o vento que nos direciona. Ele é o vento, ele é a presença de Deus nas nossas vidas, que faz com que tenhamos, de fato, um amor por Deus. Você não precisa abrir, 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, diz assim: a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica. Se você andar no critério do pode e não pode, a letra, ela mata. Mas se você andar no critério do Espírito, ouvindo o Espírito, sendo abençoado por Ele, obedecendo, você vai caminhar em vida. Então, nesse momento, meu irmão, troque o sistema religioso por ouvir o Espírito. Troque o pode e não pode por ouvir o Espírito. Troque o certo e o errado
por ouvir o Espírito. Troque a religiosidade por ouvir o Espírito, porque é o Espírito que te guia em toda a verdade. Amém? Oh, glória. Aleluia. Irmão, libertação está acontecendo nesse momento agora. Mentes escravas da religião estão se quebrando nesse momento. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Vamos ouvir o Espírito. Vamos conhecer mais do Espírito. Vamos nos aprofundar mais no Espírito. Vamos mergulhar no Espírito. Vamos ser cheios dele. Porque é Ele quem nos direciona. O cristianismo sem o Espírito Santo, meu irmão, é um cristianismo fraco. O apóstolo, quando ele fala que as pessoas estavam vivendo com o sistema religioso do pode e não pode, ele diz que aqueles eram preceitos fracos e pobres. Você pode acompanhar isso em Gálatas e também em Colossenses. Fracos e pobres. Se você vive em preceitos que são fracos e pobres, provavelmente o teu cristianismo, o teu estilo de vida, a tua vida com Deus, vai ser uma vida fraca e pobre. Agora, se você diga assim, o meu cristianismo, a minha vida com Deus, não é no pode e não pode, não é por regras, é pelo Espírito. Aleluia, aleluia, amém? Glória a Deus por isso. Para nós superarmos o sistema religioso e vivermos Cristo assim como Ele deve ser vivido, o segundo pensamento que eu tenho, nós podemos extrair do texto da palavra é: saiba que deveres são para reis, deveres são para governantes, para aqueles que desejam caminhar em seu chamado. E muitas vezes a Bíblia nos intima a isso. A Bíblia, a palavra do Senhor e os homens de Deus, eles nos ensinam a caminhar em certos deveres. Vamos ver como isso funciona. 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Lembra do pode, no sentido de eu tenho liberdade para, e no pode eu não devo fazer. Então todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está vendo essa palavra dominar? Sabe por quê, meu irmão? Quando você é dominado por alguma coisa, você deixa de dominar. Quando a palavra do Senhor, ela estabelece critérios, ela estabelece um padrão de vida, ela está fazendo isso para que você governe, para que você exerça governo. Existem alguns textos, eu vou citar os textos, você pode anotar caso você queira, e vou comentar um pouco a respeito de deveres que as pessoas deveriam ter, as pessoas que queriam governar, aquelas que queriam exercer o seu chamado de governo, de rei e sacerdócio. Em Deuteronômio 17, no versículo 14 até o 19, mostra os deveres do rei. Ele diz assim: o rei, ele precisa fazer algumas coisas, ele precisa seguir alguns critérios aqui para ele ser rei. O rei, ele precisa, ele não pode se encher de cavalos, ele não pode se encher de ouro e prata, ele não pode se encher de mulheres, e ele precisa escrever a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ler todos os dias. Você quer ser rei? Então você tem esses critérios a seguir. Então nós vemos isso também para os juízes. Em Atos, no capítulo 6, no versículo 1 até o 6, nós percebemos que havia necessidade de se levantarem diáconos para servir, diáconos para fazer a obra. E os apóstolos, eles escolheram, eles falaram: olha, escolhei dentre vós homens de boa reputação, sabedoria e cheios do Espírito Santo para fazerem essa obra. Por quê? Porque existem critérios, deveres
para aqueles que estão à frente, para aqueles que desejam governar, para aqueles que desejam estabelecer o governo. Quem deseja estabelecer governo aqui? Então, meu irmão, existem critérios para que isso aconteça. Você não precisa ler, talvez na sua casa, se você deseja. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, ele diz o seguinte: para os bispos é necessário, é importante que o bispo seja, e ele começa a trabalhar 17 critérios do bispo. Ele trabalha 17, e para o diácono, a partir do versículo 8, ele trabalha 9 critérios. É importante que seja. Por quê? Porque quando ele olhava para um bispo na igreja, ou seja, para um pastor, ele falava: essa pessoa, ela está ali para governar, essa pessoa está ali para exercer governo, autoridade sobre as trevas, sobre o mundo, para ensinar o mundo. Então ele precisa ser dessa forma, ele precisa atuar dessa maneira. O diácono igualmente, ele precisa ter esse padrão, esse perfil, porque ele nasceu para governar. E depois, nesse contexto de Timóteo, ele diz que não é algo simples o entendimento desse governo, dessa conquista de princípios, dessa conquista de deveres. Não é algo simples. Ele trabalha isso com o nome de piedade. E ele resume dizendo que toda a obra da piedade, desses princípios e valores que nós crescemos para governar, essa obra, ela é feita mediante ao que Cristo fez por nós. Irmão, a obra do Espírito na tua vida, a obra de Cristo na tua vida, vão produzir frutos que vão fazer com que você governe. Amém por isso? Amém. Se Deus, Ele cobra postura e posicionamento de alguém, é porque Ele deseja levantá-lo como autoridade. Se Deus, Ele está cobrando postura e posicionamento de uma pessoa, porque Ele deseja que essa pessoa se levante como autoridade. Porém, é necessário que nós venhamos a fugir da condenação. A condenação, ela não é para você. Eu quero que você abra bem teus ouvidos para isso que eu vou falar. A religião exige que você cumpra regras para não perder a tua salvação, para não perder a aceitação, para não perder a espiritualidade, para não perder o Espírito Santo, para que Deus não te castigue. Então a religião, o sistema religioso, o posso ou não posso, ele coloca regras para que você não perca a tua salvação, tua aceitação, o Espírito Santo, a bênção de Deus na tua vida. Mas a salvação é mediante a graça, a aceitação é mediante a graça, a espiritualidade se conquista mediante a graça, o Espírito nos foi dado mediante a graça, e o castigo de Deus é para os que não nasceram em Cristo, mediante a palavra da graça. Vocês estão conseguindo distinguir uma coisa da outra? Deus deseja que você caminhe no Espírito, conquiste princípios e com isso cumpra seu chamado, governe. As pessoas pegam os princípios que estão na palavra, que foram escritos para reis, e misturam, e tiram a salvação das pessoas por causa disso, né? Dizem que Deus vai pesar, dizem que Deus vai mandar embora, dizem que um raio vai cair na cabeça. Não. Meu irmão, tudo que Deus te deu, Ele deu para você. Foi mediante a graça. Agora os princípios, os deveres que vão surgindo na tua vida, é para que você conquiste mais, é para que você influencie mais, é para que a obra do Espírito nessa cidade, através da tua vida, seja concretizada. Amém por isso? E quando o Espírito, ele flui em você, ele toca você, ele transforma você também. A Bíblia diz que de glória em glória, nós vamos sendo transformados, nós vamos ficando parecidos com Cristo, de glória em glória, a cada momento. Gálatas 6, versículo 8 diz assim: aquele que semeia na carne colhe corrupção, mas aquele que semeia no Espírito colhe vida e paz. E para tudo que você faz, existe uma colheita. Eu vejo as pessoas se preocupando, meu Deus,
aquele cara só faz errado e não acontece nada com ele. Meu irmão, para tudo que você faz, bom ou ruim, existe uma colheita. Amém? Para tudo que você faz. E quando a palavra do Senhor, ela impele você a um posicionamento, ela impele você a cumprir algumas, a ter um padrão de vida mais excelente, é porque ela deseja que você governe. Amém por isso? Amém. Mateus no capítulo 15, voltando, você deve ter aberto no versículo 8. Nós vamos falar sobre o terceiro aspecto que nós precisamos vencer. Ou entender, para superar o sistema religioso e viver um cristianismo verdadeiro. Versículo 7 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Existe um risco que nós corremos, como cristãos, de partirmos ou pegarmos o viés da hipocrisia. Esse sistema que nos mostra certo e o errado, tende a nos levar a uma hipocrisia, assim como aconteceu, ou assim como acontecia com os fariseus. Mas eu tenho algo para dizer para você. Deus, Ele olha o teu interior. Deus, Ele olha o teu coração. Meu irmão, a obra de Deus, ela começa no interior. Mateus, no capítulo 23, no versículo 26, ele diz o seguinte, Mateus 23, 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Próximo. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Ok. Existe também, próximo a esse texto, não vamos abrir lá, mas ele diz que o fariseu, ele tinha a mania de pintar o sepulcro, né, deixar bem bonitinho o sepulcro. Ele falou assim: vocês são parecidos com isso, porque por fora vocês são bonitos, por fora é bem limpinho, mas por dentro é sujo. Vocês limpam o copo bem por fora. Agora você imaginou você limpar um copo bem por fora e mal por dentro? Ele falou: tem lógica isso? Não, não tem cabimento. Você limpar um copo, então limpa bem o copo por dentro e não por fora, porque o dentro é mais importante. Assim também, vocês são como sepulcros pintados, sepulcros caiados, que por fora são bonitinhos, mas por dentro não. Meu irmão, a obra de Cristo, ela inicia no nosso interior, com uma transformação no nosso coração interno, dentro, é de dentro para fora que se inicia. Deixa o Espírito arrumar as tuas atitudes interiores, e as exteriores se ajustarão. Deixe o Espírito arrumar as suas atitudes interiores, e as exteriores se ajustarão. Cuide de seus pensamentos e intenções. Sabe por que as suas atitudes são erradas? Porque a sua fé está errada. Creia diferente e suas atitudes serão diferentes. Nós temos um grande desafio como cristãos, que é vencer o espírito de religiosidade, é vencer o julgamento e é caminhar no Espírito. O cristianismo é caminhar no Espírito. O cristianismo é ouvir o Espírito. O cristianismo é aqui dentro. Os fariseus, eles subiam nas praças para orar, para serem vistos dos homens. E as pessoas olhavam para eles e falaram: olha, esse cara ora muito bem. O Senhor disse: quando você quer orar, vai até o teu quarto, o teu aposento, fecha a porta
e ora com o teu pai, que está em secreto. E o teu pai, que ouve em secreto, ele te responderá. Sabe onde que é o teu aposento? O teu quarto. Muitas vezes a gente associa o quarto com a nossa casa, nosso quarto. Não, meu irmão, o teu quarto, o teu aposento, o teu lugar de intimidade, o lugar que você conhece, aqui inicia a obra do Senhor na tua vida. É aqui dentro. É aqui. Os fariseus, ao trazerem o dízimo, alguém um dia falou, representou, ele pegava uma nota de 50 reais, ele trocava por 50 moedas de R$1, e ele chegava, colocaram o dízimo no gasofilácio, daí fazia assim, todo mundo olhava, olha só, esse cara é muito bom, olha, veja o tamanho da oferta que ele deu, doeu o ouvido, olha só. Mas Jesus falou, vocês limpam bem o copo por fora, mas por dentro não. Por dentro. Pode ou não pode, Giovanni? Ouça o Espírito. Não condenem as pessoas. Procure não julgar, mas ouça o Espírito. Saiba que deveres são coisas para reis. Saiba que deveres, quando a Bíblia coloca para você algo para você fazer, um posicionamento, uma postura, um jeito, é para rei. Ela está tratando você como rei. Ela está dizendo, faça isso para você governar. Não para você ser aceito por Deus. Você já é aceito por Deus. Não para você ser amado por Deus. Você já é amado por Deus. Não para você ser abençoado. Você já é abençoado com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Mas para você cumprir com o teu chamado de ser rei e sacerdote nessa terra. Pode ou não pode, Giovanni? Pode ou não pode? Saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa. Quando nós caminhamos nessa viés do sistema religioso, nós temos um risco de nos tornarmos como os fariseus. Ser bonitinhos e limpinhos por fora, mas por dentro, morte e podridão. Meu irmão, Deus vai começar a fazer algo especial na tua vida hoje, amém? Gostaria de chamar a equipe de louvor aqui.